Tema de hoje: permanecer firmes. Nunca foi tão difícil manter pessoas firmes no caminho do Senhor. Permanecer firme ante a tantas dificuldades, tantas lutas, tantas questões que afligem a gente diariamente, não é fácil, não é para qualquer um. Como eu digo sempre aqui, existem dois tipos de pessoas que estão na igreja: os discípulos de Jesus e o povo. Se você olhar para a Bíblia, havia os discípulos de Jesus e o povo. O povo era massa de manobra. Ora eles adoravam Jesus, amavam Jesus, aplaudiam Jesus, glorificavam Jesus pelos milagres que ele fazia. Ora eles se misturavam com os fariseus e outros e criticavam Jesus. Povo é povo. Povo, ele quando vive, quando ele não conhece a Deus, quando ele não tem relacionamento com Deus, ele sucumbe por causa das várias situações que ele enfrenta diariamente. É óbvio, nós somos humanos. Nós passamos por dificuldades, e não é fácil. Tem algumas dificuldades que afetam a gente, que machucam a gente, que querem levar a gente para baixo. Foi dito há pouco aqui, e orado pelo presbítero Emerson, de pessoas que estão vivendo depressão. Pessoas que estão depressivas porque estão em casa. Aliás, até essa semana eu recebi um meme, achei interessante até, compartilhei, porque eu tenho o hábito de compartilhar coisa boa, né? E tinha um meme dizendo assim, quando eu casei, foi dito assim, na saúde, na doença, na riqueza, na pobreza, mas nunca foi falado assim, também na quarentena. Né? Enfim, a gente tem que estar preparado para tudo. Quando nós tínhamos aqui um curso de sábados com o pastor César, eu já falei aqui acho que sobre isso uma vez, a gente conversou antes do curso e ele disse: pastor, eu queria falar sobre um assunto assim, mas eu queria saber a tua opinião e tal. O que você acha disso? Eu falei: eu acho isso e tal. Pô, legal, eu também penso igual, vamos ministrar sobre isso hoje, vamos. E ele usou uma expressão assim, porque a gente tem que preparar o povo para o pior. Porque preparar o povo assim, você vai ser vitorioso, você vai ser rico, você vai ter os melhores carros, as melhores casas, você vai sempre ter um bom emprego, você vai ter sempre dinheiro sobrando, você nunca vai ficar doente, porque você tem um Deus, tal. É complicado. Porque Jesus disse, se Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições, ora, se Jesus disse isso, quem sou eu para falar o contrário? Então a gente tem que estar preparado para situações como essa que nós estamos vivendo. Eu repito o que eu disse aqui domingo passado, nós estamos estudando aqui ao longo dessa quarentena, nos cultos de quinta, nos cultos de domingo, alguns assuntos que são pontuais para que a gente cresça, aprenda, desenvolva dentro de nós mentalidade a ponto de vencermos essas dificuldades, convivermos, vencermos. Por isso o tema de hoje é permanecer firme. Por isso que tem que estar preparado. E hoje em dia é difícil você manter cristãos preparados, que permaneçam firmes, olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Não é fácil. E é interessante que eu não quero fazer essa comparação no sentido de que muitos fazem, alguns pregadores usam essa comparação de exército, né? Que quem serve a Deus faz parte do exército de Deus, o exército celestial, o exército que... Amém. Amém. Fazemos parte sim de um exército. Mas também não daquela forma que o exército treina os seus soldados. Porque o exército treina os seus soldados, a maioria dos soldados que estão no exército, eles são treinados para suportar vários tipos de situações. Eu, particularmente, quando servi o exército, e graças a Deus, com um mês de estar lá dentro, eu acabei sendo dispensado. Mas nesse um mês que eu passei lá, eu aprendi muita coisa. A comer o que tem,
Me lembro que num dos dias que estava lá, tinha um camarada na cozinha, cortando frango, pá, 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 e os outros lavando o chão. E o cozinheiro lá no fogão, assim, a distância de uns 5 metros, no fogão lá e tal. E de repente esse cara bate e cai uma colchona assim de frango no chão. Aí ele, oh caramba, pá, dá uma bica, ela vai rolando no sabão. Aí o outro pega e põe dentro da panela. E eu falei, hoje eu não como frango. A gente é treinado para isso, soldado é treinado para isso. E eles são treinados a comer qualquer tipo de coisa, a suportar qualquer tipo de pressão, enfim. Cristão, ele tem que ter uma mente treinada. Porque a gente vai viver momentos de altos e baixos. Nós vamos viver momentos de vida saudável, mas também de enfermidades. Isso acontece. Como disse Salomão, escrevendo no livro de Eclesiastes, as coisas que acontecem para os ímpios, acontecem para a gente. Nós estamos sujeitos às coisas que acontecem no mundo. Por exemplo, se existisse super crente, ele não morreria de essa peste, esse vírus que está aí. E por que esse vírus está matando muita gente? Porque ele atinge pessoas que já têm um tipo de debilidade no corpo. E tem cristãos que já têm um tipo de debilidade no corpo e acaba como aconteceu, pessoas que eram cristãs e acabaram morrendo. Poxa, mas ele não era crente? Ou seja, tem algumas coisas que a gente precisa colocar na nossa mente, entender, deixar gravado. E é sobre isso que eu quero estudar com os irmãos nesta manhã. Um dos textos aqui sugeridos para te ajudar a pensar sobre isso é no quesito esperança. Eu espero pelo Senhor. Eu tenho esperança que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e enquanto Ele não voltar para buscar a sua igreja, eu vou esperar, porque a provisão vem do Senhor. Romanos capítulo 15, acompanha aí, deve passar para você, versículo 13. O texto diz assim, que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Ou seja, se você confia mesmo em Deus, Ele vai te encher, Ele vai me encher de esperança, de alegria e de paz. Que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele. Para quê? O apóstolo Paulo explica, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ora, no mundo onde as pessoas não têm mais esperança, no mundo onde as pessoas, a esperança deles é o governo, são os políticos, são as chamadas instituições que existem. Num mundo assim, nós que temos a nossa esperança firmada em Deus, essas pessoas precisam saber o seguinte, por que aquele cara, por que aquela mulher, por que aquela família, eles não vivem tão preocupados como nós vivemos? Por quê? Porque a nossa esperança está no Senhor. Nós permanecermos firmes. Um outro texto de Paulo, agora a igreja de Corinto, ele escreve o seguinte, 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Poxa, como é que eu faço isso? É só você começar a medir o nível de cristianismo que está dentro de você. Examinem-se para ver se vocês estão na fé. Provem-se a si mesmos. Não percebem que Cristo Jesus está em vocês? Cristo Jesus está em você aí, na sua casa, na sua família? Bom, aí ele diz aqui no final do texto, a não ser que tenham sido reprovados. Porque se você foi reprovado, seja na sua análise, seja numa análise feita talvez por outros, você precisa reaver isso, readquirir na sua vida essa confiança em Deus, essa esperança no Senhor. Também para a igreja de Corinto, em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58, Paulo escreveu o seguinte, portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes, em outras versões, permaneçam firmes, e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor,
pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ontem à tarde conversava isso com meu filho. Começo da noite a gente falava bastante sobre isso. Nosso trabalho nunca é vão no Senhor. Nunca pense que as coisas que você fez e faz na obra de Deus, Deus esquece. Pode ser que a recompensa não venha agora, mas lá na frente, e eu sou prova disso, tudo o que eu fiz, ou o pouco que eu fiz, em relação a outros, aí eu fiz muito pouco. Mas o pouco que eu fiz lá atrás, quando eu tinha 16, 17, 18, 19, 20, e foi vindo fazendo, Deus tem me abençoado, eu tenho colhido agora. Por quê? Porque eu sempre esperei pelo Senhor, e não é fácil. Eu tive momentos de pensar em desistir, eu tive momentos de fraqueza. Mas, graças a Deus, aprendi isso com o meu pai. A minha meta, os meus olhos sempre estiveram em Jesus. Então, nessa manhã, e também para quem vai assistir mais tarde ou no começo da noite, por que tem muita gente desistindo de sua fé? Por que tem muita gente, eu vou usar uma expressão aqui de crente, desviando? Por que tem muita gente se afastando de Deus? Por que tem muita gente desistindo de ser cristão? Ora, simples, porque ele não conhece a Deus. Ele vê as circunstâncias, e quando eu olho para as circunstâncias, realmente dá vontade de chorar. Dá vontade de se desesperar, dá vontade até de se arrancar os cabelos. Porque se você olhar para as circunstâncias que nós, por exemplo, estamos vivendo hoje no Brasil, são terríveis. Eu falei há pouco, o clima político que nós vivemos é o pior que nós já vivemos até hoje. É uma luta contra um sistema podre. Um sistema podre que perdura há anos no nosso país. A gente tem lutado contra esse sistema podre, para que esse sistema podre pare de roubar, de favorecer os mais ricos e prejudicar os mais pobres. Para que as pessoas que entrem lá, entrem não para ganhar um salário e para ganhar posição, que as pessoas lá entrem por um ideal, de ajudar os outros, de criar leis que favoreçam, que realmente tragam a justiça. A gente vive isso, esse clima que nós estamos vivendo hoje no Brasil é terrível politicamente falando. A gente vive uma circunstância hoje de mortes. Aí você fala assim, pastor, mas tem morrido muita gente com esse vírus. Aí, sim, mas também tem morrido muita gente, como morria antigamente, de outras enfermidades. A gente vive, e eu já falei aqui, repito, não me canso de repetir, a mídia que nós temos no nosso país, também ela não é muito confiável. Ela, infelizmente, ela quer favorecer algumas questões da sociedade, situações da sociedade, pessoas, empresas, grupos políticos. A mídia é mídia, ela depende de dinheiro também para sobreviver. E muita informação que a mídia traz não é verdadeira, ou é distorcida. Então cuidado, meu irmão, minha irmã, o clima, quando você olha para esse clima, para essa situação, você se desespera. Fala, meu Deus, melhor eu morrer logo e ir embora para o céu, porque a coisa aqui está feia. Mas não foi para isso que Deus nos chamou. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor, as suas forças sempre serão renovadas. Por isso que a cada manhã eu e você temos a oportunidade de vivermos uma vida abençoada, saudável, melhor. Eu gostaria de estudar com os irmãos, tirar algumas lições de um texto aqui na Bíblia, de uma época em que o povo estava vivendo uma situação parecida com a nossa, talvez até um pouco pior, mas bem parecida. Não a questão de peste, mas a questão de circunstâncias. Na época do profeta Eliseu, o profeta Eliseu foi um homem que teve um bom professor, que foi Elias, e ele vivia ao lado de Elias, vendo os milagres, as maravilhas que Elias realizava.
E um belo dia ele ficou tão fascinado com isso que ele disse: meu senhor, falando com Elias, eu desejo tanto ter algo parecido com o que o senhor tem. Ele falou: você quer sim, se possível até dobrado. E Elias falou: olha, você pediu algo que não é fácil, mas se você estiver atento. E o texto da palavra, o livro de Reis relata isso, diz que Elias até o provou uma vez, disse assim: escuta, eu vou para tal lugar, você não quer ficar aqui? Ele falou: não, eu vou junto porque não quero sair do teu lado. E quando Elias foi tomado pelo Senhor, ele lança a capa dele, seu manto, para umas versões fala manto, outros fala capa, e Eliseu pegou aquela capa, e ele, tipo assim, ele viu, ele sentiu assim: poxa, o poder de Deus que estava sobre Elias agora está sobre mim, será mesmo? Aí ele pega a capa, bate no Rio Jordão, e o Rio Jordão se abre, aí ele atravessa para o outro lado. As pessoas que seguiam Elias, os irmãos da época viram e falaram: opa, a unção que estava sobre Elias está sobre Eliseu. E Eliseu, ele começou como um profeta da sua época, ele começou a fazer e falar aquilo que Deus mandava ele fazer e falar. Como todo bom humano, um belo dia, isso está em livro de 2 Reis, um belo dia, já nessa caminhada de profeta, segundo a gente subentende no texto, ele era meio calvo, né? meio careca. E ele chegou numa cidade e uns meninos lá começaram com a expressão de hoje, zoar ele. E zoaram para ele falar: ô careca, ô careca. E ele ficou bravo. Blá, 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 blá. Mas saiu umas ursas do meio da mata e foram lá e despedaçaram os coitados do menino que foram zoar ele. Eu acho que ele viu naquele dia que o poder de Deus estava tão grande na vida dele que ele parou de fazer isso, tá? Por isso que eu falo aqui: cuidado com as coisas que você fala. Cuidado. Mas eu não sou profeta. Daqui a pouco você vai entender o que eu estou falando. Ele purificou as águas de uma cidade. Ele realizou o milagre de azeite, ou do azeite, na casa de uma mulher viúva. Aquele grande milagre de multiplicação. Ele ressuscitou o filho de uma mulher ou de uma cidade de Sunem, a Sunamita. Ele tirou a morte da panela, quando disseram: tem morte na panela. Ele foi lá e orou, colocou algo e purificou. Ele realizou também um milagre de multiplicação. Haviam 100 soldados e alguém trouxe 20 pães cevados. E aí ele disse: serve o pessoal. Aí o cara que trouxe o pão falou: escuta, 20 para 100 não dá, ainda mais homem, né? Se for tipo 100 que nem o Jackson, Jesus amado, tinha que ser 300 pães, né? Mas enfim, brincadeira, Jackson, não fica nervoso, tá? Agora, depois de tudo, você vai comer menos, eu tenho certeza, né? Olha lá, gritaram amém. Esses 100 homens, 20 pães, como é que eu vou fazer? Falou: não, sirva. E o cara começou a servir, dos 20 serviu todo mundo. E ainda sobrou. E é mais ou menos aqui que eu quero chegar. O povo de Deus vivia numa cidade. Essa cidade, ela foi cercada por soldados da Síria. Ele fere estes soldados de cegueira. Na época, o hábito era matar todos os soldados inimigos. Ele faz as pessoas trazerem aqueles soldados para a cidade, os alimenta, ele ora, eles recuperam a visão, eles voltam, mas ainda assim, tempos depois, o exército da Síria quer tomar a cidade, quer destruir a cidade. Havia um rei, o rei não era muito ligado a Deus, né? E ele com medo da situação que eles estavam vivendo, porque eles não podiam sair. Era uma cidade fechada e eles não podiam sair daquela cidade. Eles tinham que viver ali. E naquela cidade que eles estavam vivendo, por não poder sair, por não poder comprar mantimentos, por tal, faltou comida. Faltou até, segundo alguns historiadores, água para eles beberem, para eles se alimentarem.
Eles estavam vivendo uma situação assim crítica. Não tinha comida e quase não tinha água para beber. E aí, como é que nós vamos fazer? O rei daquela época, ele falou algo, tomou uma atitude que, lendo o texto, você não entende muito por que ele estava contra Eliseu, que era o profeta de Deus da época. Quero ler com você, você que trouxe a sua Bíblia, ou você que está com a sua Bíblia, na verdade, na sua casa. Livro de 2 Reis, capítulo 6. A partir do versículo 24. 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Se você não tiver Bíblia, provavelmente os nossos irmãos vão dar um jeito de passar o texto para você aí e tal, se for possível, claro, né? 2 Reis, capítulo 6. Todos esses feitos de Eliseu estão descritos aí no livro de 2 Reis. Versículo 24 diz que algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. 25, o cerco durou tanto e causou tamanha fome, presta atenção, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata. E uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. Pausa. Eu pesquisei sobre isso, o custo de uma cabeça de jumento, nos dias de hoje, trazendo em dinheiro, em dólar, segundo estudiosos e tal, isso era aproximadamente, ou daria aproximadamente uns 170 dólares. Na hipótese das moedas serem ciclos, e pelo que a Bíblia relata, eram ciclos de prata. E 1/4 de medida de um cabo de esterco de pombas. Essa porção de esterco de pomba valia 11 dólares nos valores de hoje. Então imagina que a escassez de alimento era tanta que inclusive até para o judeu comer, por exemplo, a cabeça de jumento era meio que errado, eles não tinham esse hábito. Mas na fome, o cara come o que tem. E você imagina, traz para os dias de hoje, estava acontecendo esses dias. Pacote de arroz que custava 12, de repente começou a custar 20, 21. Um quilo de feijão que custava 4,50 começou a custar 10. E outras cositas mais que aumentaram por causa da situação. Esse povo, eles estavam cercados. Estou falando de um povo que servia a Deus. Teoricamente, claro. Volte para o texto, versículo 26. Um dia, quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade! Versículo 27, o rei respondeu: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? A resposta do rei. Versículo 28, contudo, ele perguntou: qual é o problema? Aí ela respondeu: esta mulher me disse, vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Versículo 29, então cozinhamos o meu filho e comemos. Olha que coisa, irmãos. No dia seguinte eu disse a ela que era a vez de comermos o seu filho, mas ela o havia escondido. Versículo 30, quando o rei ouviu as palavras da mulher, ele rasgou as próprias vestes, e como estava sobre os muros, o povo viu que ele estava usando pano de saco por baixo junto ao corpo. 31, e ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar sobre os seus ombros. Meu irmão, que culpa tinha Eliseu de ter fome? Enfim, versículo 32, ora, Eliseu estava sentado em sua casa,
reunido com as autoridades de Israel. O rei havia mandado um mensageiro à sua frente. Mas antes que ele chegasse, Eliseu disse às autoridades: aquele assassino mandou alguém para cortar minha cabeça? Quando o mensageiro chegar, fechem a porta e mantenham-na trancada. Vocês não estão ouvindo os passos do seu senhor que vem atrás dele? O rei estava vindo atrás. 33, enquanto ele ainda lhes falava, o mensageiro chegou. Na mesma hora, o rei, que chegou junto, disse: esta desgraça vem do Senhor, porque devo ainda ter esperança no Senhor. Olha que um rei que dizia que confiava em Deus fala para um profeta. Quem usou essa expressão aqui foi o mensageiro do rei. Agora, 2 Reis, capítulo 7, versículo 1. Eliseu responde: ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. Versículo 2, o oficial em cujo braço o rei estava se apoiando disse ao homem de Deus: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? Mas Eliseu o advertiu e disse: você o verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. Cuidado com as coisas que você fala. Cuidado com as coisas que você fala. Versículo 3, o cerco agora, essa é uma outra história paralela. Havia 4 leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: por que ficar aqui esperando a morte? Versículo 4, se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome, mas se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Quem está na chuva é para se molhar. Versículo 5, ao anoitecer eles foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram às imediações do acampamento, viram que não havia ninguém ali. Versículo 6, pois o Senhor tinha feito os arameus ouvirem o ruído de um grande exército, com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram uns aos outros: ouçam, o rei de Israel contratou o rei dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Versículo 7, então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando tendas, cavalos, jumentos, deixando o acampamento como estava. Versículo 8, tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram, beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram a entrar noutra tenda, pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Versículo 9, então eles disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhecer, seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo ao palácio, ou no palácio do rei. Pausa. 4 leprosos, você sabe, quem conhece a história bíblica, quem era leproso, ele não podia viver na cidade, ele vivia fora da cidade. Havia um local, um leprosário. Os caras viviam fora da cidade, 4 aqui. Aí eles falam assim: vamos para lá, se os caras matar, matou, se pelo menos não matar, a gente vai ter o que comer. Aí eles chegam e encontram aquela situação. Eles pegam, eles comem, eles escondem. Aí eles param assim e falam assim: poxa, não é justo. Porque por ser leprosos e serem desprezados, eles podiam falar assim: pô, nós conseguimos tudo, vamos juntar tudo, que se lasca aquele povo. Não, eles pensaram nos outros. Volte para a Bíblia, versículo 10. Então foram chamar as sentinelas da porta da cidade e lhes contaram: entramos no acampamento arameu e não vimos nem ouvimos ninguém. Havia apenas cavalos e jumentos amarrados e tendas abandonadas. 11, as sentinelas da porta proclamaram a notícia e ela foi anunciada dentro do palácio. O rei, 12, se levantou de noite e disse aos seus conselheiros: eu lhes explicarei o que os arameus planejaram. Como sabem que estamos passando fome, deixaram o acampamento e se esconderam no campo, pensando: com certeza eles sairão, e então os pegaremos vivos e entraremos na cidade. Versículo 13, um dos seus conselheiros respondeu: manda que alguns homens apanhem 5 dos cavalos que restam na cidade. O destino desses homens será o mesmo de todos os israelitas que ficarem, sim, como toda essa multidão condenada. Por isso vamos enviá-los para descobrir o que realmente aconteceu. 14, assim que prepararam 2 carros de guerra
com seus cavalos, o rei os enviou atrás do exército arameu, ordenando aos condutores: vão e descubram o que aconteceu. Versículo 15, eles seguiram as pegadas do exército até o Jordão e encontraram todo o caminho cheio de roupas e armas que os arameus haviam deixado para trás enquanto fugiam. Os mensageiros voltaram e relataram tudo ao rei. Versículo 16, então o povo saiu e saqueou o acampamento dos arameus. Assim, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada passaram a ser vendidas por 1 peça de prata, conforme o Senhor tinha dito. 17, ora, o rei havia posto o oficial em cujo braço tinha se apoiado como encarregado da porta da cidade. Mas quando o povo saiu, atropelou junto à porta e ele morreu, conforme o homem de Deus havia predito quando o rei foi à sua casa. 18, aconteceu conforme o homem de Deus dissera ao rei: amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por uma peça de prata. 19, o oficial tinha contestado o homem de Deus perguntando: ainda que o Senhor abrisse as comportas do céu, será que isso poderia acontecer? O homem de Deus havia respondido: você verá com os próprios olhos, mas não comerá coisa alguma. 20 e último, e foi exatamente isso que lhe aconteceu, pois o povo o pisoteou junto à porta da cidade e ele morreu. Algumas lições rápidas desse texto aqui. O que Eliseu falou aconteceu porque Deus era com ele. Aí talvez você fale assim: pastor, mas ele era profeta, né? Ele escolhido de Deus. Sim. Mas se você prestou atenção no texto, o povo não tinha mais esperança. Gente, eu não vou entrar aqui na exegese do texto. Eu não vou entrar aqui na análise do texto, porque se eu for entrar aqui, como outros pregadores entram e falam, alguns dizem que isso foi verdade, outros dizem que foi figura de linguagem, enfim, eu não quero entrar, eu quero só pegar o texto, ler e entender. Mas se isso realmente aconteceu, irmãos, era um tempo de dificuldade. Você já imaginou pegar o filho, cozinhar e comer? Porque não tem carne, porque não tem comida, porque... é uma coisa terrível isso. Aonde estava a esperança desse povo? No meio daquela situação, cercados. Onde estava a esperança desse povo? A ponto de tomarem decisões como essa. E veja a crueldade dos que tinham, por exemplo, esses animais. O jumento, por exemplo. O jumento morreu de fome, o cara pegava a cabeça e vendia por $170. O cara comer o que na cabeça de um jumento? Ou seja, a crueldade, a ganância e a falta de esperança levou aquelas pessoas a desacreditarem de Deus. E isso começou a partir do rei. Mas, quando tem alguém que tem um relacionamento com Deus, que confia em Deus, que tem esperança no Senhor, a palavra que sai da boca dele é uma palavra que edifica, que muda as situações. Meu irmão, minha irmã, Deus está no controle de tudo. A gente vive num mundo, 7 bilhões e quase 500 milhões de pessoas. Você fala assim, tem comida para tudo isso? Tem. Deus, quando fez o homem, fez ele para viver uma vida abençoada. Deus tem o poder de controlar tudo nessa terra, nesse planeta. Você fala assim, poxa pastor, mas é o nosso planeta, ele é imenso. Mas se você olhar a imensidão do universo, e agora conforme a física quântica do multiverso, se você olhar tudo isso, e essa semana passada eu estava orando, comecei até a chorar, porque eu falei assim, Deus, o Senhor é muito grande, o Senhor é muito poderoso.
Porque se você olhar o universo, não vou nem falar do multiverso, vou falar do universo. Se você olhar o universo, você vai ver lá uma bolinha pequenininha assim, que é a Terra. E Deus tem poder para controlar todo o universo. Quer dizer, é esse Deus grande e poderoso que se importa comigo e contigo, a ponto de enviar Jesus para morrer na cruz do Calvário, o próprio Filho, e nos trazer vida e vida com abundância. E ainda quando ele ressuscita, ele ainda promete: eu vou estar com você todo dia, toda hora, até o final dos tempos, eu estou com você. Ou seja, o que falta então em nós? Se você voltar aqui para o texto, Deus agiu nos bastidores, como a gente tem falado aqui. Enquanto o povo estava lá sem esperança, e tinha um que disse assim: não, Deus vai prover. Quando a oração de um justo pode muito em seu efeito, conforme a palavra, ou seja, um justo orou, declarou, Deus já estava agindo. O exército ouviu. Ou eles eram doidos, ou realmente Deus agiu. Porque os caras ouviram um exército. Cavalos, soldados, armas batendo uma na outra. Eles ouviram aquilo: nossa, o rei de Israel contratou os exércitos do Egito e de outro lugar. Os caras vão acabar com a gente, meu Deus, vamos embora. E largam tudo para trás, todas as provisões que eles tinham. Deus pode fazer infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Trazendo para os nossos dias, irmãos, eu quero começar a encerrar aqui, para a gente participar da ceia. Lendo esse texto, você crê mesmo que Deus supriu aqueles irmãos lá no passado? Ah, pastor, eu creio que Deus é Deus, né? Sim, bom, se você crê, é o mesmo Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Agora, como deveria ser a mente do cristão hoje? Do discípulo, não do povo, tá, gente? Do discípulo. Porque o discípulo, ele segue a Jesus. Não importa as situações, ele segue Jesus. Não importa as dificuldades, ele segue Jesus. Povo não. Se você olhar para a Bíblia, nos evangelhos, o povo, a dificuldade vinha, eles se afastavam. Tinha alguns que Jesus falou um pouquinho mais acerca do que era servi-lo, e o povo falou assim, alguns disseram: é dura essa palavra para nós, não dá. Como muita gente que chegou na igreja, recebeu Jesus e tal, vou virar agora cristão, vou virar crente, como dizem alguns aí, né? Agora eu sou cristão, agora eu vou aceitar Jesus. Por quê? Porque eu tinha medo de ir para o inferno, não quero ir para o inferno, eu quero morar a eternidade na presença de Deus. Ah, porque eu estava numa pendura e agora eu quero ver Deus me abençoando. Ah, porque eu tinha uma religião, mas agora eu tenho outra religião que é Jesus. Se você recebeu Jesus nessas condições, você não recebeu Jesus como deveria, você nem entendeu o que é receber Jesus. Porque Jesus, primeiro, não é religião. Segundo, ele abençoa, ele cura, ele faz conforme ele quer, na hora que ele quer e como ele quer. Resta-nos a nós nos submeter à sua potente mão e na sua infinita misericórdia, no seu infinito poder, ele vem nos ajudar. Aí você fala assim: pastor, como é que a gente vai vencer essa pandemia? Meu irmão, minha irmã, a oração de um justo pode muito em seu efeito. A sua oração pode muito. A questão é que você talvez não ore. A questão é que talvez você liga a televisão e fica lá: morreu 400 num dia. Ah, meu Deus, e agora? Meu Deus, como é que vai ser? Você liga a televisão: o feijão está 10 conto. Como é que eu vou fazer? O arroz está 20. Vai faltar comida. Sexta-feira, feriado. Eu fui no mercado com meu filho comprar umas frutinhas, uns negocinhos. Foi feriado, né? O mercado super lotado.
Aí você fala assim, pô pastor, mas o povo não pode comprar? Lógico que pode, mas um feriado. Eu vinha para cá agora cedo, passei 8h30 da manhã na porta de um grande hipermercado que tem na Raimundo Pereira de Magalhães. Tinha um carro entrando, eu até brinquei com meu filho, falei assim, o cara, né, não tinha um programa melhor? Domingo, 8h30 da manhã, o cara aí no mercado, aí você olha para dentro do mercado, estacionamento lotado de carro. Falei assim, meu Deus, será que o povo está achando que o mundo vai acabar e está querendo comprar toda a comida que existe na face da terra? Tem muita gente, meus irmãos, vivendo como aquele povo, sem esperança, sem fé. Tem muita gente que está esperando ouvir uma palavra que saia provavelmente da minha boca e da tua boca para dizer assim, ei, calma, calma, o mundo não acabou ainda. Deus está conosco todo o tempo, Jesus está conosco todo o tempo. E se você entregou a sua vida para Jesus do jeito certo, do jeito assim de inteligência, de entendimento, sim, eu entendo, eu preciso me afastar do pecado, eu nasci de novo, eu tenho uma nova vida e as coisas do mundo já não me prendem mais, agora a minha vida é voltada ao Senhor e tal, eu tenho isso bem definido dentro da minha mente, agora eu tenho Jesus, não como uma religião, como o Deus da minha vida, como o Senhor que na pior das hipóteses, na pior das situações, Ele vai intervir, Ele vai curar, Ele vai abençoar, Ele vai prover. Você não vai precisar comer cabeça de jumento. O que você e eu precisamos ter é uma mente treinada. Como, pastor? Eu vou fazer aqueles cursos de mentalização, vou fazer aquele... Não, irmão, lê a Bíblia. É só você ler a Bíblia. Porque a Bíblia nos ensina e nos dá recursos, condições da gente vencer a cada dia. Jesus, em Mateus, acompanha aí, capítulo 6, versículo 22. Ele deu uma dica importante, ele disse assim, os olhos são a candeia do corpo. Ou seja, tudo que vem para a tua mente, que traz formação para o teu corpo, passa pelos teus olhos e também pelos teus ouvidos. Então toma cuidado com o que você vê e ouve. Toma cuidado. Se você não tiver uma mente treinada pela palavra, os teus olhos vão ver essa situação. E Jesus disse, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de vocês são trevas, Jesus disse, que tremendas trevas são. A minha mente, a tua mente já deveria ser iluminada, faz tempo. O problema é que a gente não treina isso. A gente treina o quê? Assistir televisão. Assistir as lives que tem por aí. Pastor, eu não posso assistir. Meu irmão, você pode assistir se você quiser. Você pode assistir até aquele filme lá, sexta-feira 13, 14, 12, o cara cortando o outro. Você pode assistir se você quiser. Você pode assistir, como ontem, né, tinha bastante live. Tinha live lá que eu nunca sei quem é, como é que é, eu não conheço, né? Não sei o que, Mateus, como é que é lá? Jorge Mateus. Né? Jorge Mateus. Que tinha muita gente ontem assistindo. Aí como é que você vai treinar a sua mente ouvindo? Enfim. A boca fala do quê? Do que está cheio o seu coração. Nós temos que ter nesse tempo cristãos que falem. Escuta, está com dificuldade? Calma, calma. Deus está agindo. Deus age em nós, nos bastidores. Escuta, mas como é que eu vou fazer? Calma. Se não vier aqui, Deus vai, se for o caso, mandar um anjo levar para você.
como ele fez com Elias. E corvo come carne. Eu imagino a mente do corvo, claro que ele não pensa, né? Mas se você pudesse imaginar, o corvo com um pedaço de carne na boca, voando, e levando lá para Elias, imaginando assim, caramba, essa carne é tão gostosa, tão suculenta, mas eu não posso comer, eu tenho que levar para aquele cara que Deus mandou. Ou seja, Deus provém. Você não precisa se desesperar. Você só tem que ter esperança. Quando você entende a palavra, Marcos capítulo 12, versículo 30, a Bíblia diz: amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a sua mente e de todas as tuas forças. Para Deus é muito importante saber como é que está a sua mente. Lembre-se, a gente vive numa luta constante e diária. O inimigo lutando contra a gente, tentando dar informações, trazendo informações aos nossos olhos, trazendo informações aos nossos ouvidos para a gente ouvir, para a gente ver, e a gente se desligar de Deus, a gente se desesperar. Calma, calma, Deus ainda está vivo, Deus está vivo e vive para sempre, está conosco. Ele cuida de nós. Lembro de uma irmã aqui da igreja que, quando começou essa pandemia, ela falou: pastor, o que eu vou fazer, pastor? Eu trabalho com costura, eu vou vender, vou ter que vender a minha máquina, que eu mal paguei a segunda parcela. E agora, como é que eu vou fazer? Falei: calma, irmã, calma, Deus é contigo. Não venda a máquina ainda, negocia, está todo mundo negociando. Calma, Deus é contigo. Deus vai te dar um escape. Calma. E essa semana ela mandou uma mensagem: pastor, Deus é tão bom, né? Apesar de eu não estar trabalhando, saiu a minha aposentadoria. Deus sustentou a minha vida. Amém? Deus está conosco. Mas a gente precisa tratar a nossa mente. Permanecer firme. Tiago, irmão de Cristo Jesus, sabendo disso, está escrito no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 6, 7 e 8. Ele diz: aquele que duvida, como o rei duvidou, como o moço do rei duvidou, como o povo duvidava, aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, como aquele cara que falou, não recebeu. Ele viu, mas ele não recebeu. Ao contrário, ele morreu. Por quê? Porque essas pessoas têm a mente dividida e instável em tudo o que faz. E como tem gente assim hoje. Meu irmão, minha irmã, para de ser vítima. Seja cristão, seja discípulo. Ai, pastor, mas para. Deus é contigo. Deus cuida de você, Deus cuida de mim, Deus cuida de nós, Deus provém. Deus nunca vai deixar a gente na mão. Deus está conosco todo o tempo. Por pior que seja o governo, por pior que seja a situação, por pior que seja a pandemia, Deus está conosco, Deus está acima de todos os problemas. Depende da gente. Quero encerrar aqui para a gente entrar na ceia lendo um texto de Isaías capítulo 40. É um texto conhecido para quem lê Bíblia. Versículo 27, ele diz: por que você reclama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? E qual era a queixa deles? Ah, o Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Aí o profeta Isaías, usado por Deus, ele diz assim: será que você não sabe? Você nunca ouviu falar? O Senhor, o Deus eterno, o Senhor, desculpe, é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa, ele não fica exausto, sua sabedoria é insondável. Versículo 29, ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. 30, até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por quê? Porque a sua esperança está
no Senhor. E quando a minha e a tua esperança estiver no Senhor, não vai faltar comida, não vai faltar condição. Como disse Davi, o Senhor é meu pastor. E na versão original, Ele nunca me falta. Quando Deus não faltar na tua vida, nada te faltará. Amém?